Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, bom dia. Estamos iniciando aí a nossa sessão do dia 8 de julho, na parte da manhã. Estamos com quórum e estamos aqui com a presença da conselheira Edeli, conselheira Lívia, conselheira Amélia, conselheira Viviane, conselheiro Caio e eu. E vamos começar, então, a sessão, a primeira parte da manhã, com o processo de número. Vou deixar a sustentação oral para quando o doutor André voltar, que o doutor André está com problema no sistema, e aí a gente passa para o número 32, de relatoria da conselheira Viviane. É o Aperam. Está com a palavra, conselheiro. Um minuto, presidente. Acabei não copiando aqui, acho que não estou na pasta. Só um minutinho. Bom dia a todos. Desculpa a dificuldade para abrir aqui o voto, mas já está na pasta para vocês. Oi, pois não. Então, recurso aqui é divergência, depois pelo contribuinte, em face do acórdão, unanimidade de votos, negou o provimento, recurso voluntário, transcrevo aqui a emenda, questão PERDECOMP, saldo negativo, contribuição social, auto de infração. Então, a emenda diz que o auto de infração constitui declarar a existência de uma dívida, como é criado por uma autoridade fiscal competente para a função, gera situação jurídica que subordina o contribuinte, enquanto não definitivamente julgado e desconstituído o auto de infração que alterou o saldo negativo da contribuição social para a contribuição social a pagar, não pode o contribuinte posteriormente utilizar para compensação de débitos o mesmo saldo negativo objeto de autuação, havendo o contribuinte apresentado PERDECOMP, que se utiliza do mesmo crédito, já desconstituído pela auto de infração, que tem presunção de legitimidade, é de não se homologar a compensação efetuada pelo contribuinte por lhe faltar liquidez e certeza desse crédito, a teor do artigo 170 do CTN. Então, essa foi a emenda que se trata o processo, então, da PERDECOMP, que foi transmitida em 25 de setembro de 2006, e o contribuinte pretende compensar a débito de contribuição social de estimativa de agosto de 2006
com crédito de saldo negativo de contribuição social apurado no ano base 2004. A compensação, então, foi indeferida pela unidade administrativa de origem, considerou inexistente o crédito alegado, uma vez que, ao tempo da transmissão da PRDCOMP, já fora lavrado auto de infração, alterando o resultado fiscal do ano base 2004, de saldo negativo de contribuição social para contribuição social a pagar. Registrou-se, então, o referido auto de infração, foi formalizado no processo final 2005-82, e a ciência do contribuinte daqueles autos aconteceu em 4 de julho de 2005. A DRJ e a turma ordinária do CARF decidiram no mesmo sentido pela inexistência do crédito alegado. Então, cientificada da decisão que indeferiu seu recurso voluntário nestes autos, o contribuinte apresentou o recurso à Câmara Superior, invocando o dissídio jurisprudencial acerca da matéria, possibilidade de não homologação da DECOMP em razão de crédito tornado insubsistente por auto de infração pendente de julgamento. Indicou como paradigma o acórdão da antiga Câmara Superior 040165 de 2008, determinado o solicitamentos da pendência de decisão administrativa que influencia nos fundamentos do lançamento do crédito tributário, que enseja, então, o sobrecitamento do julgamento administrativo, no Código de Processo Civil. Então, em síntese, o recorrente sustenta que, tanto no processo paradigma quanto no presente, a cobrança é vinculada a outro processo administrativo pré-existente, no qual se discute o mérito da exigência. No caso paradigma, a Câmara Superior decidiu pelo sobressamento do feito, tendo visto que seu resultado ainda não era definitivo. Caso mantido o entendimento do acordo recorrido antes do julgamento do processo conexo, a fiscalização invariavelmente formará um título executivo pendente dos requisitos da liquidez e certeza, uma vez que seu resultado poderá ser a qualquer momento alterado com o julgamento do processo administrativo de final 2005-82. Então, há necessidade de sobrestamento do feito, nos casos de processos decorrentes, em que um deles ainda não tem a decisão definitiva, com o segmento do presente processo apartado daquele, a Receita Federal está exigindo crédito tributário sem liquidez e certeza, a situação seria solucionada pela conexão ao processo do auto de infração. Os auditores da Receita responsáveis pela análise da compensação entenderam já ter havido julgamento prévio da LIDE, predeterminando o saldo negativo como inexistente nos autos do processo 2005-82. A discussão naqueles autos não está definitiva, aguardando o recurso voluntário do CARF. Se esse for provido, as irregularidades apontadas pela fiscalização no recolhimento fiscal durante o ano base 2004 serão declaradas inexistentes. E a premissa para a presente autuação, na verdade, que é PRDCOMP, cairá por terra. Prosseguir com a presente cobrança na execução provisória, despida de títulos exigível, uma vez que a discussão de mérito do crédito tributário sequer findou no âmbito administrativo. A opção pela transmissão do PRDCOMP, mesmo após a ciência do auto de infração, se deu com o objetivo de evitar a fluência do prazo prescricional quinquenal, no artigo 68, para a restituição do tributo pago a maior. O recurso conclui com o pedido de reforma do acordo recorrido, sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento no processo administrativo 2005-82, ou, caso não se entenda pelo sobrestamento, a distribuição dos autos por dependência ou conexão, e, por fim, o reconhecimento do crédito e homologação da compensação objeto do presente processo. O presidente da Câmara competente para análise da admissibilidade deu seguimento ao recurso, cientificada a Procuradoria da Fazenda Nacional ofereceu contra-razões, aduzindo em síntese que não há, entre as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, previsão que contemple a suspensão do prosseguimento do processo. O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até a decisão final, nos termos da Lei 9784, de 99. A lei prevê a suspensão da exigibilidade de cobrança do crédito tributário quando presente uma das condições do artigo 51 do CTN, mas não a suspensão do processo ou de sua apreciação. Caso não fosse exarado desse despacho decisório, ocorreria a homologação tácita da compensação declarada. E o crédito não é líquido certo nos termos do artigo 170 do CTN. Então, esse é o relatório, presidente. Tudo bem? Pode passar para o voto. Quanto ao conhecimento, então, a competência aqui dessa Câmara Superior para apreciação, julgamento do recurso especial interposto contra a decisão que der interpretação divergente de outra turma, artigo 67 do anexo 2 do ICAF, o recurso especial do contribuinte visa rediscutir a não homologação de PRDCOMP fundada em autuação pendente de julgamento, a qual, segundo o recorrente, tornaria insubsistente o crédito utilizado na compensação em questão. A qual, na verdade, de acordo com o despacho decisório, tornaria insubsistente esse crédito utilizado na compensação aqui em questão. O presidente da Câmara Recorrida, então, reconheceu o dissídio frente ao paradigma e deu seguimento ao recurso, conforme o despacho de admissibilidade, entendendo demonstrar a divergência a partir da seguinte análise. Vou transcrever aqui um trechinho do
do despacho, enquanto que, no caso dos autos, a compensação do contribuinte não foi homologada em razão da alegada inexistência de direito creditório, sendo que a efetiva existência ou não desse direito creditório dependia do julgamento final de um processo de exigência de crédito tributário por meio de lançamento de ofício. No caso paradigma, o lançamento de ofício efetuado é que dependia da decisão final acerca da existência ou não do direito creditório, a qual estava sendo discutida em outro processo. Assim, muito embora os tipos de processo, compensação tributária e lançamento de ofício, se encontrem em polos aparentemente opostos, comparando-se o caso dos autos com o caso paradigma, que de fato importa, uma vez que se está tratando apenas das normas que regem o processo administrativo fiscal, é o fato de haver essa relação de interdependência entre os processos. E, embora similares às situações enfrentadas em ambos os casos, as decisões neles proferidas foram efetivamente divergentes. Enquanto o acordo recorrido negou o provimento ao recurso voluntário, independentemente da decisão final a ser proferida no processo de lançamento de ofício, que a casa improcedente confirmaria a existência do direito creditório alegado, o acordo paradigma, por sua vez, determinou o sobressamento do julgamento do recurso da contribuinte para aguardar a decisão definitiva no âmbito do processo de compensação tributária, pois acaso procedente à compensação e subsistente tornar-se-ia o auto de infração. Então, esse foi o despacho. Todavia, examinando com maior profundidade as situações analisadas no acordo recorrido no paradigma, verifica-se a ausência de similitude fática necessária para comprovar a divergência jurisprudencial permitir o conhecimento do recurso. A rediscussão pleiteada pela via especial centra-se na pendência de julgamento do auto de infração formalizado no processo de conexo, final 2005 do 2, uma vez que tal autuação alterou o resultado fiscal do ano base 2004, do saldo negativo de contribuição social para a contribuição social a pagar. Observe que o recurso especial do contribuinte, ora examinado, baseia-se inteiramente nas premissas de que o lançamento fiscal objeto do processo número final 2005-2 estaria pendente de julgamento pelo CARF e que o deslinde da colenda no presente processo dependeria, ou ao menos seria afetado por decisão a ser prolongada naquele feito. Ocorre que o fundamento principal da negativa do pleito do contribuinte, desde o despacho decisório, é a transmissão da PRDCOMP com fulcro em crédito de saldo negativo de contribuição social desconstituído por auto-infração cientificada ao contribuinte anteriormente. Veja que o acordo recorrido decidiu a matéria sob os seguintes fundamentos, que transcrevo o trecho. Apesar da argumentação da recorrente, não se vislumbra a existência de crédito disponível decorrente de saldo negativo de contribuição social, no montante de tanto informado no PRDCOMP, haja vista que a autoridade administrativa, no seu poder dever de fiscalizar, constituiu o crédito tributário pelo lançamento, o artigo 42 do CTN, em 29 de 6 de 2005, antes da apresentação do PRDCOMP, mediante auto-infração, cientificado ao sujeito passivo em 4 de julho de 2005, qual alterou o resultado da contribuição social no exercício 2005 no calendário 2004, dissipação de saldo negativo para a contribuição social a pagar. Como se viu, o mencionado PRDCOMP foi transmitido em 25 de 9 de 2006, portanto, após a lavratura da auto-infração, cientificada a pessoa jurídica em 4 de julho de 2005. Assim, correto fundamento para o indeferimento do pleito, de que não existe crédito a ser compensado em PRDCOMP, porque em outro processo a fiscalização já teria negado tal direito, exigindo a contribuição social devida naqueles autos, que deu origem ao processo administrativo, final de 2005-82. A recorrente alega a necessidade de aguardar o julgamento do processo de referência em razão da identidade entre as matérias discutidas nos presentes autos, se tratar de procedimento reflexo, em que a argumentação da recorrente, suposta conexão da matéria, tratada no presente processo, compensação de débito com crédito de saldo negativo de contribuição social no calendário 2004, e constante do processo final 2005-82, que é a reversão do saldo negativo de 2004, contribuição social para contribuição social a pagar. Entendo que se trata apenas de aparente conexão, pois o auto de infração é anterior ao PRDCOMP apresentado pela interessada. E nesse passo, com a lavratura de auto de infração em que a autoridade administrativa demonstra a inexistência do saldo negativo da contribuição social de 2004 e exige a contribuição social a pagar em relação ao mesmo período de apuração, resta impedido o contribuinte de proceder à compensação do crédito por falta de liquidez nos termos do artigo 170 do CTN. Então, aqui ele continua nesse mesmo sentido, ficou claro a fundamentação, né? Então, de outro lado, o acordo paradigma trata de situação distinta, como se depende do seguinte trecho. O acordo recorrido versa sobre a exigência de imposto de renda na fonte, declarado pelo contribuinte em DCTF, com base no artigo 90 da MP 2158, os quais ela pretendera compensar com crédito o imposto de renda retido na fonte sobre lucro líquido, ILL, cujo pedido de restituição for indeferido. Negou-se o provimento ao recurso voluntário, pelo que ficou mantido o lançamento efetuado e não declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Verifica-se que a situação fática observada nos presentes autos, que traz para análise uma decomp apresentada a posteriori da ciência da auto-infração formalizada em outro processo, que previamente transformara o saldo negativo de contribuição social em contribuição social a pagar no período, não se verifica no acordo paradigma. Naquele caso, tratava-se de lançamento tributário referente à compensação indeferida
e se decidiu pela vinculação entre os processos efetivamente decorrentes. Transcrevo outro trecho. Então, nesse sentido, não há como se negar que o deslinde da matéria objeto daquele processo influencia diretamente na validade das compensações glosadas no presente caso, e que fundamentaram a correspondente ação fiscal, bem como que aquela decisão está sujeita a alterações à vista da possível interposição de embargos ou recurso especial. Então, esse trecho do paradigma. Assim, considero diante de situações fáticas díspares, não se pode convalidar a admissibilidade recursal para fins de uniformização de jurisprudência, uma vez que não se poderia sequer em tese aplicar ao presente caso a decisão manifestada em relação ao processo apontado como paradigma. Então, em razão do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do contribuinte. Esse é o voto. Ok. Conselheira Edeli. Acompanha a relatora, acho que há um elemento aí de subjetividade, né, de definição da conduta do contribuinte nesse acórdão recorrido que não foi, né, sequer tangenciado no paradigma, né, isso que é determinante para você avaliar se há conexão entre os processos, né, as condutas são completamente distintas. Acompanho a relatora. Ok, conselheira Lívia. Eu tenho uma percepção diferente. Tá dando para ouvir, tá, né? Tá. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. O paradigma sobrestou pendente de decisão administrativa que influencia nos fundamentos, com base no 265 do CPC, que diz: suspende-se processo quando depender a existência ou inexistência de relação jurídica depender de outra causa. É exatamente o caso aqui. A existência ou inexistência de saldo negativo depende de um auto de infração que também está sendo questionado e também não sabe o que vai se decidir. Então, qualquer decisão no processo seria condicional, porque ou eu decido com base, se o auto de infração original sendo procedente, aí esse aqui também seria, senão não consigo ver a falta de relação, eu vejo essa relação de prejudicialidade clara aqui. E isso não influenciará mais no mérito, né, não no conhecimento, mas é estranho que o acordo, o processo que se diz prejudicial a esse aqui foi para o CARF, mas não teve acordo e foi enviado para arquivo. Não consegui ainda chegar nos autos desse processo para ver o que aconteceu, se o contribuinte diz alguma coisa, né. Então, eu também não consigo decidir como é que eu decidiria esse caso aqui, mas, em todo caso, eu vejo prejudicialidade aqui, eu peço vênia para discordar, para conhecer do recurso, sim. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu entendo que essa questão... Oi? Desculpa, Edeli, desculpa, não te vi porque o André tá ligando aqui. Não, desculpa. Eu só queria complementar que eu aplico 265 em circunstâncias que poderiam ser, em circunstâncias semelhantes a essa, né, se o lançamento ele vem depois da apresentação da DECOMP. Então, ou quando a gente tem aquela sequência de compensações em que o processo subsequente chega primeiro, né, chega num ponto de litígio mais rápido do que o antecedente. Então, eu até achei pela primeira abordagem aqui que essa fosse uma divergência que a gente tivesse que solucionar. Até fiquei contente quando eu vi que era essa a premissa, que era essa a discussão. Mas o problema é o caso específico do recorrido, em que a compensação vem depois do auto de infração. Então, é essa circunstância fática que eu concordo com a relatora, distingue esse caso e impede que a gente possa analisar a divergência da forma oposta. Obrigada. Ok. A conselheira Amélia, então, a senhora pode fazer a sua votação. A Viviane vai falar? Presidente, só desculpa, eu tô ligada ali na... Desculpa. A mãozinha tá aí também. Vou concentrar. Doutora Viviane. Só reforçando o que ele colocou, exatamente o caso. Eu também tenho decisões já nesse sentido, acatando a questão, quando se verifica essa verificação e essa questão da atuação posteriori. Mas o que chamou a atenção nesse caso é justamente essa peculiaridade, né? Ele teve a ciência da autuação, desconstituiu
aquele que seria o crédito dele, antes da transmissão da Perdecomp. Então, isso aí a gente não vejo paralelo no paradigma, de modo a trazer essa divergência aí, em que sentido que poderia ser discutida essa divergência. Para complementar. Ok. Conselheira Lívia. A pergunta mesmo, se ele estava discutindo, ele recebeu a autodifração, estava discutindo, para ele estava certo. Aí ele fez a compensação, porque para ele estava certo. A diferença de ser antes ou depois, eu não consigo ver, talvez eu esteja perdendo alguma coisa, mas eu não consigo ver diferença, não. É uma dúvida mesmo, não é uma pergunta, não é... Sim, é exatamente o ponto, né? Ele teve a ciência antes, então ele trouxe algo totalmente fora do que seria o crédito líquido e certo. Não existia nenhum crédito líquido e certo naquele momento, né, para ele levar para a Perdecomp. É diferente dele levar e depois se verificar aquela questão das estimativas, que não teria o direito, e ser feita a verificação a posteriori, né? Nesse caso aqui, como é anterior, a questão da liquidez e certeza do crédito resta totalmente comprometida. Edeli Caio. Não só a anterior, como esse é o fundamento de decidir. Né? Então, essa é a discussão que vem no recorrido, esse é o elemento determinante para a decisão, e no paradigma, como essa circunstância não existe, não dá para se inferir a partir do paradigma que decisão aquele colegiado tomaria. É isso que é importante para mim. Conselheiro Caio. Microfone. Obrigado. Eu queria adiantar que ainda que possa haver a identidade de solução, 265 é uma norma formal, é uma norma procedimental, uma norma processual. Então, acho que a grande questão é a disparidade fática, a gente não pode confundir agora conhecimento com mérito, e a disparidade fática que ainda que tenha levado nos dois casos a uma solução semelhante, não necessariamente indica que o conjunto fático tem identidade. É isso que eu acho que eu queria dar uma ponderada, que a gente já está indo um pouco para quase entrando no mérito da questão. Conselheira Lívia. Não, eu só acho que havendo dependência de decisão administrativa, da posição do contribuinte, para ele era líquido e certo, tanto que ele estava questionando o primeiro auto, então para ele o crédito estava líquido e certo. Agora, para o fisco, não. Então, é uma questão de aproximação, de perspectiva aqui. Ele se comportou coerentemente de acordo com a posição dele, tanto que ele estava questionando os dois autos. Acho que eu não estou confundindo conhecimento e mérito, não. Os dois aqui pendente de decisão administrativa que influencia a causa, seja ela surgida antes ou depois do crédito, eu vou suspender, porque eu não conseguiria decidir o mérito, porque qualquer decisão aqui seria condicional. Então, mantém minha posição só para deixar claro. Ok. Conselheira Amélia. Eu também, de início, falei, uma questão de sobrestamento, mas indo mais detalhadamente, realmente o ponto da existência do auto de infração no momento do envio da Perdecomp, para mim, faz essa diferença. Então, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Caio. Como bem resumiu a Amélia, eu acho que é bem essa situação. Tem disparidade fática, ainda que soluções semelhantes. Então, okay. Eu acompanho a relatora. Ok. Eu também acompanho a relatora, então foi negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira... Você congelou para mim, Andréia. Para mim também. Então, eu vou entrar e sair. Estão me ouvindo? Então, vou proclamar o resultado, eu saio e volto, tá? Então, foi negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Lívia. Vou sair e voltar, ok? Depois eu repito de novo. Espera aí, já volto.
me veem? Me veem? Me escutam? Então, novamente, processo número 32 de relatoria da conselheira Viviane. A relatora votou pelo não conhecimento do recurso e o resultado do julgamento, nós fizemos a votação, foi por maioria, negado o conhecimento, vencida a conselheira Lívia, tá? Outra coisa, vamos dar uma pausa agora de 5 minutos para que o conselheiro André já solucionou as pendências e ele vai retornar, tá? Até já. Fabimar, pode parar a gravação.